Senador Eduardo Amorim. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, talvez o que o povo brasileiro diga nas ruas, nas manifestações do próximo sábado, é que ainda precisamos proclamar muitas independências. Como sabemos, no próximo sábado, dia 7 de setembro, estamos comemorando o dia da nossa independência. Sem dúvida, um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, uma vez que marca o fim do domínio português e a conquista da nossa autonomia política, senhor presidente. Peço licença, senhor presidente, para relembrar o ano de 1822, um período decisivo para desenrolar de fatos que culminaram no dia 7 de setembro. Em janeiro daquele ano, Dom Pedro I recebeu uma carta da Corte de Lisboa, exigindo o seu retorno a Portugal, uma vez que já há algum tempo os portugueses pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia esse ideal, a qual respondeu negativamente. Após esse episódio, conhecido como Dia do Fico, Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a corte, uma vez que preparavam um caminho para a independência do nosso país, do Brasil. O futuro imperador convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a regressarem ao reino, determinando ainda que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cúmplice, ou seja, sem a sua aprovação. Além disso, o próprio Dom Pedro conclamava o povo a lutar pela independência. Contudo, no início do mês de setembro daquele ano, durante uma viagem que o príncipe regente fazia a São Paulo, com o objetivo de resolver disputas políticas na província, recebeu uma carta de Portugal, anulando a Assembleia Constituinte e exigindo imediatamente o seu retorno à metrópole. E o grito de independência ou morte, às margens do riacho Ipiranga, embora tenha sido de grande valor, não provocou na época, senhor presidente, rupturas sociais significativas no Brasil, embora tenha sido extremamente importante para todos nós. O povo mais pobre não acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou extremamente desigual. A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro foi, com certeza, a que mais se beneficiou naquele momento. Outro fato interessante, senhor presidente, o qual não posso deixar de mencionar, é de que Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. E sem dinheiro, Dom Pedro recorreu um empréstimo à Inglaterra. Sem falar, senhor presidente, que ainda tributos hoje existem ainda daquela época. Do exemplo do terreno de Marinha, onde a nossa capital, Aracaju, lá no estado de Sergipe, ainda pagamos esse tipo de tributo de forma injusta, desigual, porque nem todos os terrenos, senhor presidente, são considerados terrenos de marinha, tributo esse que era para fortalecer a nossa marinha. Mas depois de mais de 190 anos, aquele tributo ainda persiste e com muitos questionamentos jurídicos, porque a sua finalidade, com certeza, deixou de existir há muitos e muitos anos. Fato é que, ao longo desses 191 anos, estamos comemorando a nossa independência, bem verdade. E aqui é o ponto que gostaria de chegar, senhor presidente. Independência que ainda precisamos proclamar em muitas situações, senhor presidente. Após 191 anos, ainda não somos reféns das dívidas interna e externa. Vivemos num país de grandes desigualdades sociais, no tocante à sua educação, à sua saúde e à segurança pública, o acesso à justiça, além de termos uma das maiores cargas tributárias do planeta. Nesse item, senhor presidente, entre os 30 países com maior carga
carga tributária do mundo, o Brasil é o que oferece menor retorno em serviços públicos de qualidade à população, dado mostrado pela pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. E é esta a quarta vez seguida que o país aparece no último lugar do ranking que relaciona o volume de impostos à qualidade de vida, senhor presidente. Lamentável. Senhor presidente, como eu disse, ainda temos uma dívida pública gigantesca, o que nos deixa extremamente dependentes. Só para se ter uma ideia, o pagamento da dívida consome a cada ano quase que a metade do nosso orçamento, senhor presidente, do orçamento federal. E todos nós sabemos que o endividamento é o principal entrave ao atendimento imediato dos direitos reivindicados por milhões e milhões de brasileiros que clamam por melhoria dos serviços públicos, seja de saúde, seja de educação, seja na segurança pública, seja de infraestrutura, enfim, senhor presidente. E cabe ressaltar que enquanto o serviço da dívida consumiu quase 44% dos recursos em 2012, há transferências para os 26 estados, senhor presidente, e o Distrito Federal, e os mais de 5.500 municípios ficou reduzida a pouco mais de 10%. Para ser preciso, senhor presidente, num percentual, 10,21% dos recursos do orçamento da União em 2012. Como se mostra, senhor presidente, há ainda muitas independências que precisamos proclamar. Senhor presidente, o que vemos dia a dia, dia após dia, são denúncias chegando de todos os cantos desse país, infelizmente, seja nos casos com a saúde, com a educação. Hoje o que vemos é insegurança pública instalada em muitos cantos, a droga, infelizmente, predominando em muitas cidades, e não apenas nos grandes centros, mas também nos pequenos municípios brasileiros. Infelizmente, senhor presidente. E o acesso à justiça, senhor presidente, que ainda não é equânime. Por falar em justiça, o mapa da Defensoria Pública no Brasil, elaborado pelo IPEA em 2013, constatou que apenas 28% das comarcas brasileiras, senhor presidente, são atendidas pela Defensoria Pública. Menos de um terço, senhor presidente. Em Sergipe, meu estado, por exemplo, a situação ainda é pior, porque dados coletados nessa mesma pesquisa revelam que a Defensoria Pública está presente em apenas, senhor presidente, 21,6%, em apenas 1/5 das defensorias das comarcas sergipanas, o que é lamentável. Desse modo, somente 8 dos 75 municípios sergipanos contam com serviços públicos da Defensoria Pública. Isto significa que os direitos dos 77% dos habitantes de Sergipe e que potencialmente carecem de assistência jurídica gratuita não estão sendo adequadamente concretizados, embora a nossa Carta Magna, a nossa Constituição tenha garantido. Senhor presidente, sabemos que o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele é calculado com base em três parâmetros. Primeiro, vida longa e saudável, que está atrelada à área da saúde, é verdade. Segundo, senhor presidente, o acesso ao conhecimento, ou seja, à educação de qualidade. E terceiro, ao padrão de vida digna, que está ligado à questão da renda. Agora, veja uma coisa interessante, senhor presidente. O Brasil, apesar de ter melhorado o IDH, é verdade, mantém-se na 85ª posição no ranking mundial, o que nos deixa atrás de 4 países da América do Sul. O Chile, na 40ª posição, a Argentina, na 45ª posição, o Uruguai, na 51ª, e o Peru, na 77ª posição, senhor presidente. E qual a explicação para isso? Segundo um analista de desenvolvimento no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, da ONU, o Brasil tem obstáculos e destaca que temos um passivo histórico, é verdade, na educação, e que antes da década de 90 tínhamos um sistema educacional incipiente, precário, que não atendia a contento a nossa demanda. A análise informa ainda que o IDH tende a se elevar quando a população jovem vai se tornando adulta, é verdade. Mas sabemos também, senhor presidente, que ainda somos dependentes de graves problemas estruturais.
os quais todos nós sabemos quais sejam. Impostos abusivos que dilaceram os rendimentos do trabalhador, nível educacional insuficiente para a competitividade interna e externa, a burocracia, senhor presidente, que impede a aceleração do crescimento econômico, a concentração de renda, que impede uma distribuição mais justa das nossas riquezas entre o nosso povo e a nossa gente, a falta de políticas públicas, muitas vezes, que incentivam o desenvolvimento regional, a ausência de políticas claras para o desenvolvimento do setor da ciência e tecnologia, a grande mola contemporânea que impulsiona o desenvolvimento em todo o planeta, há exemplos de países, como disse aqui o senador Randolph, a Finlândia, a Coreia, o Japão e tantos outros. Ou seja, há muito por fazer até declararmos com ufanismo e alegria que somos independentes totalmente e que o povo brasileiro é realmente independente de todas essas mazelas. Precisamos ainda lutar muito, senhor presidente. Precisamos caminhar. Esse Congresso realmente tem que fazer o dever de casa e que essas mazelas nos impedem de caminharmos com liberdade e regozijo em direção aos nossos sonhos e desejos. Quero concluir, senhor presidente, ouvintes da rede da TV Senado, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, todos que nos acompanham pela rede social, afirmando que tais mazelas não nascem por si só. Não, elas não nascem por si só. Elas são frutos de uma incompetência administrativa de vários e vários anos, é verdade, de muitos governos, e que não conseguiram desenvolver a contento o seu papel de promoção da tão sonhada igualdade social desta nação. Muito foi feito, senhor presidente, é verdade, nos últimos anos. O senhor é testemunha disso, enquanto parlamentar, e eu nem sonhava em ser parlamentar. A gente acompanha, mas não podemos esquecer, senhor presidente, jamais que a maior finalidade, a finalidade prioritária de um governante é justamente a de trabalhar de forma incansável, já que nos predispomos, colocamos o nosso nome à disposição para servir, que é justamente a de que o dia 7 de setembro seja, enfim, uma realidade na vida de todo cidadão brasileiro. Que tem o dia 7 de setembro, tem que ser lembrado todos os dias que precisamos ainda proclamar muitas independências e que não podemos cruzar os braços e que ainda somos dependentes, ainda convivemos com muitas e muitas mazelas, das quais precisamos nos livrar para que se faça a justiça e para que a felicidade chegue a todas as famílias. É essa, senhor presidente, a esperança que nos move. É essa para que possamos ter, no futuro bem próximo, não tão longe, mas bem próximo, senhor presidente, um Brasil verdadeiramente independente, um Brasil muito mais feliz, muito mais justo, muito mais igual, e com as nossas famílias batendo no peito. Eu sou brasileiro, sim, com muito orgulho. O Congresso brasileiro, os governos, todos os poderes, todos nós temos esse dever e essa obrigação de lutar para materializar esse sonho, para materializar a esperança de um Brasil muito melhor. Esse país tem jeito, senhor presidente, esse país tem jeito, mas lembrar que esse jeito passa, com certeza, pelas nossas atitudes, em qualquer missão que a gente esteja cumprindo, em qualquer dever que a gente esteja cumprindo, seja como parlamentar, seja como governante, seja como cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Meus cumprimentos, senador Eduardo Amorim, do PSC, Partido Social Cristão, de Sergipe, e que, às vésperas do 7 de setembro, nos coloca a importância de todos nós brasileiros, inclusive aqueles que se programam para sair às ruas no próximo sábado para lembrar o Dia da Independência, que essa independência tenha um sentido de efetiva superação de todos os problemas, para que possamos, nós brasileiros, estarmos aqui construindo efetivamente uma nação que possa ser considerada justa, civilizada, onde possamos colocar em prática os princípios de justiça e de solidariedade e maior igualdade para todos, que possamos nós, no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional,
realizarmos as votações que respondam aos anseios de todos aqueles que se programam sair nas ruas. Mas permita também, senador Eduardo Amorim, que se referiu às próximas manifestações, que façamos o apelo a todos aqueles que, inclusive aos que se autodenominam anônimos e dos black blocs, que possam realizar uma demonstração pacífica de não violência, que possam seguir os exemplos daquelas pessoas como recomendou Leon Tolstói, como Mahatma Gandhi, como que conquistou por meios não violentos a independência da Índia, como Martin Luther King Jr., que conquistou a lei dos direitos civis, lei dos direitos iguais de votação, e foi rememorado isso tão bem na última quarta-feira, quando houve 50 anos de seu Eu Tenho um Sonho. Até o presidente Barack Obama também o homenageou naquela quarta-feira diante do memorial de Abraham Lincoln, mas que possamos nós seguirmos os exemplos destes que mostraram que é possível a realização de grandes transformações por meios da não violência, do respeito, por mais que sejam assertivos e queiram colocar as suas proposições e demandas, como que aqui passemos a ter o voto aberto, e eu espero que logo venhamos a ter na Câmara e no Senado, mas que possam todos nos dizer as coisas com o respeito que os brasileiros todos merecem. Meus parabéns, senador Eduardo Amorim. Pergunto se, porventura, Vossa Excelência pode ainda ter mais 10 minutos para que eu ainda fale, porque eu estava aguardando. Claro, senhor presidente. Como comunicação claro. No artigo 17. Quero dizer, senhor presidente, complementando a sua fala, que quem ama esse país não agride, não violenta, apenas luta pelo que é justo, mas uma luta pacífica, uma luta reta e uma luta realmente para materializar a esperança. Quem ama não agride, não destrói, não violenta. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.